Boa tarde. Tudo bem? Que bom que você está aqui. Sejam todos muito bem-vindos à Nova Semente. É bom a gente ter a oportunidade de parar um minuto na semana, né? Alguns minutos na semana para a gente ouvir um pouco de Deus, refletir um pouco sobre o amor dele. Enfim. Você também que está assistindo a gente pela internet, seja muito bem-vindo. O meu desejo é que a paz de Jesus também possa chegar ao teu coração hoje. Você possa se sentir amado, cuidado por Ele que é o nosso Pai. Rapidamente algumas coisas que eu tenho a dizer para vocês, coisas gerais, que a gente nunca pode se esquecer, você nunca pode se esquecer disso. A primeira delas é que Deus te ama muito. A Bíblia diz que Deus te ama loucamente. Tá legal? E se tem alguém que falar o contrário para você, não se entristece não. É fato que essa pessoa provavelmente não foi enviada por Deus, mas não se entristece, porque Deus te ama. Segunda informação importante é que se você está aqui hoje, você não pode se esquecer que esse é o lugar que você deveria estar. Porque no reino de Deus não existem coincidências, existem planos. Deus faz em planos. E se é plano de Deus, aqui é o melhor lugar do mundo para você estar. Tá legal? Uma terceira coisa importante, antes de entrarmos no nosso tema, está relacionado ao tema, sobre a mensagem de hoje. Hoje nós estamos iniciando uma nova série. Essa série intitulada Erguendo Pilares. O tema de hoje é um tema assim, que é um chamado, é um convite. É Deus clamando com carinho para você, para que você viva uma experiência real e profunda na sua vida, no dia a dia. Mas o tema de hoje não é um tema dos mais agradáveis, dos mais gostosos, é um tema desafiador, é um tema provocador, é um tema instigador. O objetivo da mensagem de hoje é tentar deslocar você dessa zona de conforto que o cristianismo moderno coloca a gente, né? Uma zona de conforto. Eu desejo profundamente assim que hoje, na hora que a gente for embora daqui, na hora que você for embora daqui, você tem alguns minutos para refletir no Evangelho de Jesus, e que essa reflexão sobre o Evangelho de Jesus te leve, claro, a ter um coração mais aquecido com o amor de Deus. Mais do que isso, você possa tomar uma decisão na sua vida, de viver uma experiência real e profunda de cristianismo. Ok, nós vamos nessa série que estamos iniciando essa semana, serão 6 sábados. Nós estamos propondo o estudo desse livro. Então, se você quer acompanhar ou quer antecipar os temas, você pode procurar esse livro. A Isabel tem aqui, sementes aqui, você pode conversar com ela e adquirir esse livro, ou pela internet você também pode adquirir esse livro. O título do livro é A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo. O nome do autor é George Knight. Hoje eu só vou introduzir o tema, mas nós vamos trabalhar um pouquinho mais sobre isso, sobre ele ao longo dessa série, ao longo das mensagens dessa série. Eu tenho uma pergunta para você. O que significa ser cristão? O que significa ser cristão? O que significa ser seguidor de um rabino chamado Jesus, que viveu há 2000 anos atrás? Qual a importância disso? Qual a relevância disso para você? De uma maneira mais profunda, eu posso perguntar para você o que significa ser adventista do sétimo dia. Por que ser um adventista do sétimo dia? Por qual razão existe a igreja adventista do sétimo dia? Ela é importante? Será que ela é necessária? Ou será que o adventismo é meramente mais uma denominação religiosa cristã? Apenas um pouquinho diferente, porque não abre mão de alguns conceitos, como o sábado, como o santuário e outros conceitos relacionados a estilo de vida. Bom, essa é a série de mensagens que a gente vai estar tratando, iniciando a partir deste sábado,
visa responder essas perguntas. O meu desejo é que você possa realmente encontrar um sentido para a sua experiência religiosa, sentido para isso que você diz viver o cristianismo. Em outras palavras, o sentido para a tua vida. Antes de a gente abrir a Bíblia e lermos o texto de hoje, vamos orar todo mundo? Podemos orar? Vamos curvar a nossa fronte. Senhor Deus, obrigado porque a gente tem a oportunidade de estar aqui, na cidade de São Paulo, nesse local, onde a gente consegue vir sábado após sábado para ouvir a Tua Palavra, Te adorar, cantar louvores ao Teu nome, porque o Senhor é bom e o Senhor cuida de cada um de nós. Obrigado por essa oportunidade, mas Senhor, nesse momento vamos abrir a Tua Palavra, em busca de entender o propósito pelo qual nós existimos como cristãos e também como existimos como igreja. Queria pedir que o Senhor nos desse discernimento, sabedoria, que Teu Espírito Santo trabalhasse em nossa mente, para que o que a gente vai conversar aqui nesse momento não seja apenas mais uma conversa sobre o Evangelho, mas possa realmente fazer algum sentido para a nossa vida. E nós possamos sair daqui hoje transformados, ou pelo menos com o desejo de viver essa experiência contigo mais profunda, assim como os primeiros discípulos lá no passado viveram. Nos dá sabedoria, entendimento a todos. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos lá. O texto de hoje está lá no livro de Apocalipse. Você tem a tua Bíblia aí? Está na hora de você pegar ela, o seu dispositivo eletrônico, não importa. Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, verso 6 em diante. Aqui na minha Bíblia, diz o seguinte: Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu, e tinha na mão o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. E adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. E um segundo anjo seguiu dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. E um terceiro anjo então seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Esse é um dos textos mais importantes do livro do Apocalipse. E para a história do Adventismo, esse texto é um dos textos mais importantes no desenvolvimento de todo o processo e entendimento do propósito pelo qual eu e você existimos neste mundo como cristãos. Mas antes de estudarmos um pouco mais sobre esse texto, queria contar algumas histórias para vocês que aconteceram recentemente. No ano passado, 2016, existia um PG, um pequeno grupo, onde as pessoas se reúnem durante a semana na casa de alguém para orar, e esse pequeno grupo acontecia aqui próximo da Nova Semente, algumas ruas aqui para baixo, numa loja de uma pessoa que frequenta aqui, que todos vocês conhecem, a Beth. Todo mundo conhece, tem com muito carinho. Tinha um PG acontecendo todas as quintas-feiras à noite lá, e eu participava desse PG, e aconteceu algo especial em um dia que eu estava a caminho do PG. Eu desci do metrô aqui na Brigadeiro, Avenida Paulista, e você sabe que a estação da Brigadeiro ali, bom, a Avenida Paulista ela tem as calçadas muito largas, e eu acho que eu já contei essa história em algum momento aqui, não sei se de manhã ou à tarde, então se você já escutou, vai escutar por uma segunda vez a mesma história. Mas o que acontece é que eu estava caminhando na calçada, atrasado, com um pouco de pressa, me dirigindo para o PG, e eu tinha que virar a primeira rua à direita, saindo do metrô, primeira rua à direita, descia até o final, chegava no PG,
E aí o que acontece é que, na hora que eu estou andando pela calçada da Paulista, tinha um homem com uma Bíblia aberta, uma Bíblia bem maior do que a minha, na rua, no meio da Avenida Paulista, pregando, falando sobre Deus. Eu sou meio azarado com essas coisas, sabe? A hora que eu olhei, eu já fiz assim, mochila nas costas, né? Já tentei passar de canto, mas não teve jeito, o cara veio na minha direção, com a Bíblia aberta, falando alguma coisa do Evangelho. Eu me senti invadido naquele momento. Eu não sei se já aconteceu com você isso, mas eu me senti invadido. Interessante, porque eu estava indo para um lugar onde a gente estudar a Bíblia, né? Um sentimento meio contraditório. Mas enfim, passei rápido. Isso lembra algumas histórias da Bíblia, né? Passei rápido pelo canto assim, fingindo que não era comigo, virei a esquina. E aí aconteceu algo realmente curioso, porque eu escutei uma voz. Eu tenho medo desse negócio, porque escutar voz é coisa de esquizofrênico, né? Você está andando na rua assim, escuta a voz do nada. Eu escutei uma voz, isso nunca havia acontecido comigo. A calçada que eu virei também era larga, um muro, olhei para trás para ver se era alguém que eu conhecia, ninguém. Estava sozinho na calçada. O que eu escutei foi o seguinte: volta. Só essa palavra, mais nada. Volta. Como não tinha ninguém, estou indo para um estudo bíblico, acredito que Deus fala com as pessoas. Tinha dúvida se era Deus, né? Mas na dúvida, melhor obedecer. E eu falei, tá bom, volto. E voltei. Claro, presumindo que isso tinha alguma relação com o rapaz que estava pregando a Bíblia, falando do Evangelho ali, gritando na rua, né? Em voz alta. E é claro, ele estava no meio da calçada. Então eu me afastei dele, encostei na grade de proteção para a avenida, olhando para frente assim. E o rapaz ali, claro que ele viu que eu voltei, falou, ganhei público, ganhei audiência, né? Já virou a Bíblia para o meu lado de novo e já veio na minha direção. Eu não sei o que aconteceu, por algum motivo ele desistiu. Nesse momento que ele estava vindo na minha direção, alguma pessoa passou pela frente dele, e ele termina assim, abruptamente, que Jesus abençoe a cidade de São Paulo, fechou a Bíblia, caminhou no lado oposto a mim, e aí eu percebi que tinha um rapaz em pé, bem de frente comigo, mas do outro lado da calçada, uma mochila do lado. Ele pegou a mochila, jogou a Bíblia dentro da mochila, fechou, jogou nas costas e saiu andando. E eu pensei comigo, acho que eu estou esquizofrênico, né? Não tinha sentido. Mas já que eu estava até ali, eu fui até o rapaz que estava em pé, imaginando que eles estivessem juntos. Falei, oi, tudo bem? Rapidamente aqui, você conhece esse rapaz que estava falando aqui na rua? E esse senhor, esse rapaz jovem, rasgou comigo. Por quê? Você é mais um desses crentes que não gosta de pessoas que ficam pregando evangelhos, tem preconceito com crente? Você é mais um desse tipo de gente assim que... Vocês já entenderam, né? Começou a brigar comigo, brigar assim, gritar. E o sangue subiu, eu falei, e qual que é a sua, meu? Você não me conhece, cara, que você está falando assim comigo? Você não sabe se eu entrei na briga, né? Idiota aqui entrou na briga. Enfim, o que acontece é que ele continuou falando. É porque eu estou cansado, eu não gosto desses caras aí dessa igreja aí, essa tal de Nova Semente. Opa, deixa eu terminar. Não gosto desses caras. A minha noiva frequenta uma igreja adventista, lá na Zona Leste. Se tem alguém da Zona Leste, eu não vou contar qual é a igreja, tá? Lá da Zona Leste, esses adventistas aí, esses caras não são cristãos, não são crente. Irritado. Eu e minha noiva, a gente quer casar. A gente entende que isso é o plano de Deus para a gente. Eu acredito em Deus. Só que eu não sou adventista. E agora o pessoal lá da igrejinha que ela frequenta está querendo colocar ela para fora da igreja. Vão fazer ela passar vergonha. Vão fazer ela ficar... Vocês já entenderam? Aí eu pensei assim, né? Rápido. Deus me ajudou naquela hora. Rápido assim, falei... É verdade, esses caras estão errados mesmo. Agora deixa eu te perguntar uma coisa para você. Você ama mesmo a sua noiva? Você quer realmente casar com ela? Ele falou, quero. Então é simples, meu. Por que você vai fazer ela passar vergonha, cara? Vai lá na igreja, conversa com o pastor, pergunta o que você tem que fazer para ser crente lá, para se batizar lá na igreja. De repente vai que você até aprende alguma coisa com esses caras. Se ama mesmo, não faz ela sofrer.
Nessa hora tocou o telefone. Ele estava esperando uma carona. Atendeu o telefone, falou rápido, no telefone que estava indo na direção da carona. Desligou o telefone e falou: cara, você falou uma coisa muito importante para mim. Foi Deus que mandou você aqui hoje. Obrigado. E saiu. Não sei quem é o cara, não sei se ele se tornou adventista, não sei se eles casaram. Mas você entende como nós, como cristãos, muitas vezes nós nos comportamos? A gente, como discípulo de Jesus, como crente, como adventista do sétimo dia, muitas vezes nos comportamos, ao invés de trazermos as pessoas para viver uma experiência com Jesus, muitas vezes por causa das nossas crenças pessoais e exclusivas, às vezes nós colocamos as pessoas longe de Jesus. Uma coisa que você precisa entender, que a igreja adventista tem como centralidade da sua mensagem a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ou pelo menos eu e você, deveríamos estar dispostos a viver e morrer todos os dias da nossa vida por causa de Jesus Cristo, porque Ele é a única razão de nós existirmos. Na verdade, essa é a pressuposição de todas as igrejas cristãs, certo? Todas as igrejas cristãs têm a centralidade em Jesus. Deixa eu contar uma outra história. Essa eu pedi autorização, mas a história aconteceu com a dona Beth. Ano passado também, ela estava chegando no trabalho logo pela manhã, no negócio que ela tem. Ela mexe com flores, você sabe disso. Se você é membro aqui e frequenta há muito tempo, sabe que ela mexe com flores. Estava chegando logo cedo e ela foi abordada por 3 rapazes. Sequestro relâmpago. Pegaram ela, colocaram dentro do carro, queriam que ela fosse no banco tirar dinheiro. Não sei, alguém já teve essa experiência aqui? Alguém? Ninguém? Uma pessoa. Traumático quem vive isso. Eu tive uma experiência diferente, parecida, entraram na minha casa uma vez, eu estava dentro de casa. Mas enfim, essa não é a história da dona Beth. A dona Beth foi feita refém, colocada no banco de trás do carro, os meninos saíram, levando ela num caixa eletrônico para tentar sacar algum dinheiro. E claro, quando você está numa situação dessa, você revisita, né, toda a sua vida. Começa a pedir a Deus, para Deus cuidar das pessoas que você ama, porque você acha que o negócio chegou no final, você não sabe o que pode acontecer. A dona Beth estava ali no banco de trás do carro, orando a Deus, murmurando algumas palavras. E o garoto que estava do lado dela no carro, virou para ela e falou assim: a senhora é crente, né? Ela falou: sou. Fica tranquila, vai dar tudo certo. Fica tranquila. A gente também é crente. Para gravar um pouco a história, em determinado momento eles ligaram o rádio. Eu não sei se foi um CD que estava no carro, ou se foi uma rádio que estava sintonizada, ou os meninos passaram pela rádio e de repente estava ali tocando um hino, uma música de um cantor evangélico aí famoso. E um dos caras que estava no carro falou: não, deixa aí, eu conheço essa música, canta na minha igreja. E começou a cantar junto. Bom, enfim, claro, essa história que aconteceu com a dona Beth é um caso extremo, mas exemplifica bem uma realidade de como existem pessoas que estão envolvidas na igreja, no meio cristão, pessoas que estão envolvidas com o processo religioso do cristianismo, frequentam suas igrejas, cantam louvores a Deus, mas estão distantes de Jesus. É uma triste realidade que a gente vive hoje. Como se já não fosse suficiente a situação da conduta dos nossos líderes governamentais, líderes religiosos evangélicos, têm tido as mesmas atitudes, costumes, práticas, procedimentos no comando de suas instituições religiosas. Como se já não fosse suficiente o estado corrupto do nosso país, pode-se ver pela televisão a conduta de pastores que roubam o dinheiro do fraco e do oprimido, em troca de uma falsa promessa de bênçãos, transformando as igrejas em um mercado, fazendo do evangelho um comércio. Como se já não fosse suficiente
a mentira imposta por nossa sociedade. Evangélicos modernos abandonam o caminho da verdade em troca da ilusão mentirosa, da doutrina, do sucesso e do lucro. Cada dia que passa eu gosto menos de crente. Eu não sei se você tem o mesmo sentimento. Esse cenário do cristianismo não é um cenário novo. O apóstolo Paulo, em determinado momento de sua história, ele escreve uma carta a uma igreja, a igreja de Filipos. Então você vai encontrar isso na carta aos Filipenses, no capítulo 2. Paulo está ali recomendando um jovem naquela igreja, o nome dele é Timóteo. Então Paulo escreve algumas recomendações, elogiando o garoto, o pastor ali, o jovem pastor. E ele diz o seguinte, ele diz assim, fiquem tranquilos quanto a Timóteo, porque Timóteo é uma boa pessoa. Ele não é como essas pessoas que buscam apenas, esses cristãos, que buscam apenas os seus próprios interesses e não os interesses de Jesus. Filipenses 2:21. Essa experiência de Paulo não é dele apenas. Pensadores do nosso tempo, da nossa era, falam alguma coisa parecida. Por exemplo, vou falar duas citações que talvez muitos de vocês conheçam. Nietzsche, ele diz o seguinte: o melhor argumento contra o cristianismo, sabe, né? Ele é um filósofo ateu, alemão. O melhor argumento contra o cristianismo são os próprios cristãos. Gandhi, eu gosto de Cristo, mas eu não gosto de vocês cristãos. Vocês cristãos são tão diferentes de Cristo. Eu já conheci adventistas, pessoas adventistas, frequentam essa igreja, são membros por anos, décadas. Pessoas que são cruéis, preconceituosas, discriminadoras. Talvez por causa da roupa, por causa do alimento, por causa de uma forma de pensar diferente. São pessoas que são incapazes, muitas vezes, de perceber que alguém está passando por um problema, uma situação pessoal única. Talvez isso tenha levado ela para viver longe de Jesus. E em vez de amor, a única coisa que alguns enxergam é a justiça. Eu usei a palavra conheci no passado, porque a gente é tudo diferente hoje, né? A gente só tem adventista gente boa, não é assim? Enfim. É claro que o mesmo pode ser dito dos cristãos em geral. Todos os cristãos passam por uma experiência semelhante. Antigamente, principalmente no judaísmo, quando alguma pessoa ela cometia um erro, existia um processo legal, religioso, onde a comunidade fazia justiça, muitas vezes com as próprias mãos. E um desses procedimentos que você conhece muito bem era o apedrejamento. A pessoa que cometia um erro, um pecado, ela era julgada, e as pessoas pegavam pedras nas mãos para matar. Fico imaginando o que significa isso, pegar uma pedra na mão para tirar a vida de outra pessoa. Em nome da religião. Hoje a nossa sociedade evoluiu, né? Que no contexto do Brasil, o Ocidente, a justiça não é feita pelas próprias mãos, não é mais feita pelas nossas próprias mãos. Hoje existe todo um sistema legal, certo? Tudo é diferente, evoluímos, somos pessoas mais civilizadas. Mas na verdade o que houve foi só um reposicionamento das coisas. Eu vou dizer uma palavra, você vai entender tudo. Facebook. É incrível como pessoas que se dizem seguidoras do Cristo têm os dedos afiados contra alguém que comete um erro na vida, por talvez estar vivendo um problema pessoal, ou porque discorda da forma como aquela pessoa pensa. E ali fazem o seu julgamento de forma pública. Mas enfim, a pergunta é a mesma. O que significa ser cristão?
O que significa ser um adventista do sétimo dia? Para muitos a resposta é fácil, é simples. Muitos nasceram assim. Para essas pessoas, talvez elas não saibam o que significa viver de outra forma. Para outros, ser adventista é um vício. Por alguma razão, sente-se bem na igreja. Sente-se bem como adventistas. E também não saberiam viver de outra forma. Parte do problema do cristianismo em geral, do nosso tempo, é que nós não conhecemos Jesus. É verdade que quando você pega a Bíblia para ler, não é um livro fácil, estou certo? É um livro difícil. Certo ou errado? É um livro difícil. E tem partes que você começa a ler e você não entende o significado daquela palavra ou daquele contexto específico. Quando você não entende o que você lê, a leitura fica cansativa, exaustiva, chata. Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas abandonam esse livro, reconhecem o valor, reconhecem a importância, mas não estudam. Não existe uma interação. E quando a gente não compreende, ou não estuda, ou não olha para isso aqui, para esse livro, e a gente se diz cristão, nós vamos começar a criar uma conceituação a respeito de quem é Jesus, com base no que a gente ouve, que as pessoas dizem, que a gente lê. A gente não entende, não conhece os ensinamentos de Jesus. Poucos cristãos gastam tempo lendo os ensinamentos de Jesus, e nós então pegamos os ensinamentos que nós achamos que são de Jesus e relativizamos esses ensinamentos, tentando trazer para um contexto nosso, particular, pessoal. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Na verdade, a gente cria um outro Jesus, diferente do Jesus que está no texto. Sobre Jesus, Jesus era um cara muito problemático. Muito problemático. Jesus foi um cara que não foi politicamente correto. Algumas declarações de Jesus, ele diz assim, eu tenho a verdade. Isso não é politicamente correto, principalmente na nossa sociedade de hoje. Outra declaração, ele diz assim, eu sou a verdade. Uma outra declaração dele, a única forma de você ir a Deus é através de mim. É claro que declarações como essas perturbaram a sociedade em seu tempo. Jesus era uma pessoa de mente aberta, disposto a enxergar tudo que estava acontecendo ao seu redor. E como tal, Jesus se tornou um idealista. Jesus foi uma pessoa que estava disposta a viver e morrer pelo que ele acreditava. E ele fez isso. E das muitas coisas que Jesus acreditava, uma delas, ele acreditava na existência do erro. Simples. Existem pessoas que estão erradas. Existem conceitos que são errados. Esse era Jesus. Jesus não se encaixava na cultura do seu tempo. Imagina, chegar para um líder religioso, um acadêmico, falar, você é um hipócrita, um mentiroso, um falso. Isso não é ético. É assim que a nossa sociedade entende. De muitas formas, Jesus era até mesmo arrogante quando ele defendia suas crenças. Porque ele acreditava que a mensagem que ele possuía era a mensagem que o mundo naquele tempo necessitava ouvir. Se ninguém está plenamente convicto do que crê, não age desse jeito. Com o adventismo não foi diferente. Os primeiros adventistas, nas décadas de 1840 a 1860, os primórdios do nascimento dessa igreja,
Aquelas pessoas, elas estavam convictas de que a mensagem que elas tinham era relevante, de que a mensagem que elas tinham era a mensagem que o mundo naquele tempo precisava ouvir, antes que Jesus voltasse. O problema é que nós, adventistas de 2017, nos tornamos pessoas sofisticadas, pessoas politicamente corretas. De alguma forma, se perdeu a relevância. De alguma forma, nós não sabemos mais qual é essa mensagem que impelia Jesus e aqueles 12 homens, e muitos homens na história do cristianismo, a viver e morrer por ela. Pergunta é: qual é essa mensagem? E você deve ter a resposta na sua cabeça. Muitos de vocês talvez tenham pensado: essa mensagem é o Evangelho. Está correto, a mensagem é o Evangelho. Eu queria retomar aquele texto que nós lemos no começo. Um texto que fala de uma mensagem, 3 mensagens apresentadas por 3 anjos. O primeiro anjo, então, ele anuncia algo. Ele diz que existe um Evangelho eterno que precisa ser anunciado a toda nação, tribo, língua e povo. Mas ele complementa. Ele diz que o teor do Evangelho: adorem a Deus, adorem aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas, porque chegou a hora do seu juízo. O segundo anjo, então, ele constata apenas uma coisa, um fato real. Ele entende que a Babilônia, a figura que o Apocalipse usa para descrever o nosso mundo, ela caiu. Apenas constata isso. E o terceiro anjo, então, ele alerta que todas as pessoas que de alguma forma se conectam com essa Babilônia através dos poderes que comandam ela, pessoas que rejeitam o Evangelho eterno, rejeitam a mensagem do Evangelho eterno, não reconhecem Deus como seu Criador, desprezam o juízo de Deus, pessoas que têm essa atitude perecem juntamente com Babilônia. Essa mensagem tem sido o cerne, a essência, a mensagem principal da Igreja Adventista desde o início de sua fundação até os dias de hoje. A mensagem de que existe um Evangelho eterno, mas a mensagem de que esse Evangelho também fala de um juízo. Eu procurei algumas ideias na internet, algumas definições sobre o Evangelho. Encontrei uma bem bonita. Vou ler o que o poeta diz aqui para vocês. Mas o que é o Evangelho, senão a boa nova de que existe salvação para todo aquele que nele crê, pelo simples fato de que Deus nos amou loucamente? O que é o Evangelho, senão o fato de que Jesus Cristo veio a este mundo, viveu, morreu e ressuscitou por aqueles que não mereciam o seu favor? O que é o Evangelho, senão a mensagem que diz que, apesar do fato de que somos defeituosos, limitados, mais pecadores do que sequer podemos imaginar, somos aceitos, somos amados, somos transformados à imagem daquele que nos amou? O que é o Evangelho, senão a maravilhosa notícia de que tudo está feito, o pecado está pago, o sacrifício consumado? Porque se Deus não tivesse feito em meu lugar, não haveria nada que eu pudesse fazer que realizasse alguma coisa em meu favor. Isso é o Evangelho. O Evangelho é a mensagem que fala de amor, mas é uma mensagem também que fala de libertação e de salvação. E isso levanta uma pergunta: salvo do quê? À luz, pode encontrar várias respostas: do pecado, da morte, à luz de Apocalipse capítulo 14, do juízo de Deus. E esse é um tema que a gente vai desenvolver ao longo dessa série. O problema é que nós, como cristãos, no nosso tempo, estamos muito preocupados em ser relevantes às pessoas. A palavra relevância nunca foi tão popular dentro do cristianismo como nos nossos dias. E em nome dessa relevância, muitas pessoas abrem mão dos valores do reino de Deus.
Deixa eu explicar uma coisa bem simples para vocês. Todos vocês aqui estão contextualizados. Todos vocês moram em São Paulo. Todos vocês fazem compras em shopping. Comem as mesmas comidas. Frequentam as mesmas escolas. Estão aprendendo os conceitos da filosofia nessas escolas. Assistem os programas de televisão que todos assistem. Todos nós já estamos contextualizados em nossas culturas, em nossas cidades. E que valor teria o cristianismo, ou que valor tem o cristianismo, quando o cristianismo apenas oferece mais do mesmo? Jesus foi relevante em seu tempo, porque as pessoas entendiam que Jesus tinha algo a oferecer, que ninguém tinha. Somente Ele tinha a oferecer. Isso me lembra de duas histórias que estão relatadas lá na Bíblia, duas histórias que estão relacionadas com Pedro. Eu vou falar rapidamente dessas duas histórias antes de a gente finalizar. A primeira história, Pedro é um espectador do que está acontecendo. E na segunda história, Pedro é o protagonista. E vocês vão perceber uma inversão, uma mudança na personalidade, na vida de Pedro. Bom, a primeira história tem a ver com a sogra de Pedro. Aquele relato que conta que Jesus curou a sogra de Pedro. Eu não sei se Pedro ficou muito feliz com isso, né? Mas tudo bem. Jesus curou a sogra de Pedro. Bom, vamos lá. A história é mais ou menos assim. Jesus chegou na casa da sogra de Pedro. E a Bíblia diz que ele segurou na mão dela e ela foi imediatamente curada de uma febre. Uma infecção. Bom, a história está dentro de um cenário onde possivelmente isso aconteceu numa região ribeirinha, ali do Mar da Galileia. Pedro era pescador, é possível que Pedro tenha se casado com alguém que morava ali na região, né? Por isso a sogra ali. E diz que Jesus, depois que realizou a cura da sogra de Pedro, Jesus permaneceu naquela casa. E a notícia correu, os vizinhos vieram até a casa. E o texto conta que eles trouxeram os enfermos, os doentes. E Jesus ali realizou muitas curas e expulsou demônios. O texto avança dizendo que a quantidade de pessoas que afluíram para a casa da sogra de Pedro foi tão grande que Jesus teve que tomar uma atitude. Jesus virou para os 12 discípulos e falou assim: gente, é o seguinte, vamos embora daqui. Entrem no barco e atravessem para a outra margem do Mar da Galileia. E aí acontece algo interessante. Nesse momento, 2 homens procuram Jesus. Um deles, um escriba. O outro, um de seus discípulos. O escriba chega a Jesus e fala o seguinte: Senhor, eu quero te seguir. Eu estou disposto a te seguir onde quer que você vá. E Jesus tem uma resposta perturbadora. Olha a resposta de Jesus a esse homem que queria ser um discípulo de Jesus. Ele diz assim: as raposas têm covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Em outras palavras, Jesus está dizendo para o homem, para esse escriba: você tem certeza disso? Você tem certeza de que você quer me seguir? Porque tudo o que você está procurando, eu não tenho para te oferecer. Provavelmente o escriba, presenciando todos aqueles milagres. Claro, Jesus era uma pessoa emergente na sociedade do seu tempo. Viu uma oportunidade de ganho pessoal, de sucesso. De alguma forma aquele escriba entendeu que ao lado de Jesus ele poderia ser uma pessoa relevante em sua sociedade. Já em relação ao segundo homem, o discípulo, ele chegou para Jesus e falou assim: Senhor, me libera então desse barco aí, eu não quero atravessar para o outro lado do mar da Galileia, meu pai morreu. Olha que sério, eu preciso enterrar o meu pai, eu não consigo imaginar eu não estar presente no funeral do meu pai.
Aconteceu em 2013. Não consigo imaginar eu não estar lá, pela família, pelas pessoas. E olha a resposta que Jesus dá para esse discípulo dele. Faz assim: segue-me, deixa que os mortos enterrem os mortos. Eu não sei o que aconteceu, porque o texto não diz o que acontece com esse discípulo, mas aparentemente esse discípulo entra no barco e atravessa para o mar da Galileia e não vai ao funeral do seu pai. Em ambos os casos, esses dois homens olharam para Jesus e falaram: Jesus tem algo que é importante para a minha vida. O primeiro buscou a Jesus por interesses egoístas. O segundo buscou Jesus por outro motivo. Anos depois, segundo a história de Pedro, se dá no momento em que Jesus já não estava mais entre os discípulos. Jesus havia ascendido aos céus. Pedro, agora possuído pelo Espírito Santo, se levantou no templo em Jerusalém e começou a pregar. De uma forma tão extraordinária, que naquele dia, o texto conta para a gente que 3.000 pessoas aceitaram Jesus como exemplo a ser seguido, como Salvador e Senhor de suas vidas. Dias depois, Pedro volta ao templo. E agora Pedro era uma celebridade ali em Jerusalém. E é claro, está entrando pela escadaria do templo, imediatamente ninguém mais, ninguém menos do que o aleijado, que ficava todos os dias na porta do templo pedindo esmola, reconheceu Pedro e pediu dinheiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês sobre dar esmolas. Em nenhum lugar do texto bíblico existe base ou suporte para que você dê esmolas. Nem Jesus fez isso. É apenas um texto mal interpretado por alguns. O que o texto bíblico diz é que o verdadeiro discípulo de Jesus, quando se depara com alguém que é necessitado, ele muda a vida dessa pessoa. É obrigação do discípulo olhar para essa pessoa e restaurar a vida dela. Sabe, tem muito crente por aí que acha que dar dinheiro é o que Jesus espera dos seus discípulos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: entregar cobertor, roupas, numa comunidade como a nossa, para que isso seja levado a outra comunidade carente, não existem discípulos anônimos. Os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que estão botando o pé lá na lama, fazendo diferença na vida daquelas pessoas, porque as pessoas no tempo de Jesus conheciam Jesus pelo nome, pela face. Conheciam os discípulos pelo nome, pela face. Eles não eram anônimos. Bom, você conhece a história. Pedro olhou para o rapaz e falou assim: ó cara, desculpa, sou pobre. Pobre assim que nem o pastor Felipe Tonasso, entendeu? Pobre, não tenho dinheiro. Mas naquele dia, Pedro fez algo. Pedro disse assim: não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. De alguma forma, Pedro tinha algo que era relevante para as pessoas, que mudava a vida de pessoas, a realidade de pessoas. E nós, cristãos do nosso tempo, adventistas do sétimo dia, membros, frequentadores da Nova Semente, no que nós temos sido relevantes? Os primeiros discípulos, os primeiros cristãos, como os primeiros adventistas, acreditavam que podiam fazer diferença no mundo. Eu vou terminar contando uma última história, verdade bem curta. Martin Luther King, todo mundo conhece, um pastor protestante, batista, ativista político, nas décadas de 1950 e 1960, lutou e defendeu os direitos iguais aos negros nos Estados Unidos, um homem que viveu e morreu por suas crenças. Em um de seus mais famosos discursos, Martin Luther King declara o seguinte, inspirado no Evangelho, declara o seguinte: se você ainda não achou
uma causa pela qual vale a pena morrer, então você ainda não achou uma razão para viver. Relevância significa agregar valor. Relevância significa fazer diferença. Relevância significa restaurar vidas. É isso que Jesus fez. É isso que os primeiros discípulos de Jesus fizeram. É isso que ele espera de todos os seus discípulos. Como cristãos, todos nós temos uma mensagem. Uma mensagem que ela é necessária. Uma mensagem que é o que as pessoas aí fora, que não conhecem Jesus, estão sedentas. A pergunta é: o que você tem feito a respeito disso? Meu desejo é que Deus possa abençoar você. Deus possa dar sabedoria, capacidade, discernimento, para que você possa viver essa experiência com Ele de forma profunda.
sabem que Jesus tinha uma causa pela qual valia a pena viver e morrer. E ele viveu e morreu por isso. Os primeiros discípulos também, todos eles não tiveram mortes naturais. Que eles acreditavam, tinham uma causa pela qual eles lutavam. Essa causa é a causa de todos nós. Essa causa é a causa que tem uma mensagem. Essa mensagem é o Evangelho. A mensagem que diz que existe esperança para a humanidade. Que Deus nos amou loucamente. Que essa possa ser a tua experiência de vida, dia após dia. E que as pessoas que você conhece, que você ama, possam ser impactadas pela sua vida. Que Jesus faz diferença na sua vida. Senhor Deus, obrigado porque a gente está aqui. E a gente está aqui porque a gente acredita nessa causa. A gente acredita nessa mensagem. Mensagem de que existe esperança. Obrigado porque de uma maneira especial a Bíblia e a história de muita gente do passado são inspirações para que a gente possa viver a mesma experiência hoje aqui em nossa cidade, aqui em São Paulo. A gente possa não apenas dizer que somos cristãos, mas nós possamos, através da nossa vida, impactar a vida das pessoas, porque nós acreditamos de que existe esperança para a humanidade no nome do Teu Filho Jesus. Nos abençoa a todos, Senhor, nos abençoa como igreja, abençoa nossas famílias. Nunca venha faltar nada em nossas famílias. Possa existir acima das coisas que são necessárias, possa existir amor em nossas famílias. As pessoas que estão ao nosso redor tenham a cada um de nós aqui como uma imagem do Teu Filho Jesus. Que nós também estamos dispostos a viver e morrer pela mesma causa. E se tem alguém aqui que não está, Senhor, coloca isso no coração deles, para que eles possam ser luz em meio às trevas desse mundo. Nos leve em segurança para as nossas casas, nos traga aqui à tarde para mais um encontro contigo. É isso que eu te peço, Senhor, e agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Obrigado por todos vocês estarem aqui. Fiquem com Deus. Não esqueçam, abençoe alguém com um abraço. Alguém que está do teu lado com um abraço caloroso. Diga a essa pessoa que ela é importante para você e que Jesus a ama também.